Olá a todos. Hoje trago-vos um exemplo de como fazer um teste T usando o método 3Ps. É muito simples. Vamos imaginar a hipótese de que esperamos diferenças entre o sexo feminino e o sexo masculino relativamente ao número de chocolates ou de doces que consomem na época de Natal. É uma hipótese que não tem aqui uma base teórica ou empírica, é meramente exemplificativa. E, portanto, vamos pegar nesta hipótese e vamos correr um teste T. Portanto, analisar, comparar médias e cá está o teste T de amostras independentes. Colocamos a nossa variável independente, que é o sexo, e vamos definir os grupos. O grupo 0 será o grupo masculino e o grupo 1 o grupo feminino. Isto porque estas variáveis foram assim codificadas, o 0 masculino e o 1 feminino. Em cima, colocamos a nossa variável dependente, que é o número de doces consumidos na época de Natal. Vamos lá então. Clicamos em OK e cá está o output. O modelo 3Ps identifica que são necessários 4 passos para se fazer uma correta interpretação do teste T de amostras independentes. Então vamos lá. O primeiro passo é olhar para o teste Levine. O teste Levine testa a igualdade de variâncias para os grupos. Se o valor da significância for igual ou acima de 0,05, quer dizer que estamos perante variâncias iguais, o que é desejável. No entanto, o teste T é robusto mesmo que não existam variâncias iguais. Nesse sentido, e é o caso, o valor da significância é de 0,001, ou seja, é mais baixo que 0,05. Isto significa que as variâncias iguais não são assumidas. Então, vamos ter que ler os valores na linha de baixo. Ou seja, não há homogeneidade de variâncias entre os grupos, mas o teste T, como é robusto, podemos avançar, mas temos que ter o cuidado em ler os valores nesta linha de baixo. Ok, muito bem. O segundo passo. O segundo passo é a significância do teste T. Uma vez mais, para o teste ser significativo, o valor da significância tem que ser abaixo de 0,05. Ou seja, rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a hipótese alternativa, que é o caso. Portanto, temos um valor de significância abaixo de 0,001. Isto significa que nós estamos perante uma hipótese alternativa em que se apresentam diferenças estatisticamente significativas. No entanto, este passo não nos diz onde é que estão estas diferenças. Se o sexo masculino consome mais ou consome menos comparativamente com o sexo feminino. Então, o terceiro passo leva-nos para as estatísticas dos grupos, em que podemos observar as médias dos dois grupos e perceber quem é que consumiu mais chocolates na época natalícia. Então, o grupo do sexo feminino consumiu em média, arredondando para 22 doces na época natalícia, comparativamente a uma média de 13 do sexo masculino. Então, podemos concluir que há diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, dos quais o sexo feminino consome mais doces comparativamente com o sexo masculino. No entanto, falta-nos um passo, que é o quarto passo. O quarto passo leva-nos para o tamanho dos efeitos destas amostras independentes. Ou seja, vamos perceber se a diferença de médias, que no fundo está aqui, a diferença de médias, que está aqui este valor, de 8,44, se a diferença que separa os dois grupos, se ela é pequena, média ou grande. Então, se nós olharmos para este valor aqui,
o D de Cohen, temos um valor de menos 0,6. Isto significa que o tamanho do efeito da diferença de médias é médio. Se o valor fosse entre 0,2 e 0,5, o valor seria pequeno. Entre 0,5 e 0,8 é médio, que é o caso. Portanto, este valor de 0,6 encontra-se no intervalo entre 0,5 e 0,8, ou seja, é médio. Se fosse um valor acima de 0,8, seria um tamanho do efeito grande. Muito bem, meus caros. Penso que foi simples. 4 passos. Não tem nada que enganar. Oportunamente voltarei com outros testes para vos exemplificar como é que estes são interpretados com outros passos. Neste caso foram 4, noutros testes poderão ser mais ou até menos. Muito obrigado por toda a vossa atenção. Até breve.